Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais um Jornal do Masa especial, aquele que nós fazemos em pé, lousa cheia de dados que são comentados e, é claro, o nosso querido mapa, no caso do continente asiático, já que estamos trabalhando ele há um certo tempo após percorrermos todos os 14 países da Oceania. E hoje é um dos países mais importantes do mundo, um grande país do Oriente Médio, que foi alvo de muitas aulas nossas na playlist Oriente Médio. Portanto, você pode se inteirar, inclusive, da história da famosa Arábia Saudita. Mas hoje nós viemos analisar o país com as características tais quais nós fizemos com os outros quase 100 países trabalhados. Pois é, na sequência a gente continua no Golfo Pérsico, no arquipélago do Bahrein, mas por hora é a vez de compararmos a Arábia Saudita, o reino, com os demais países do planeta. Vejam que sua população é de quase 35 milhões de habitantes. Portanto, aproximadamente do tamanho da população argentina, o que dá ao país a posição de número 41. Em relação à área, torna-se um destaque ainda maior, com seus quase 2 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, portanto, do tamanho aproximado da nossa Argentina, o que torna o país o 12º mais extenso da Terra. Sua densidade demográfica é baixa, cerca de 2/3 da brasileira, até porque a comparação da população frente à área acaba, é claro, dando muito mais destaque à área da Arábia Saudita, que é imensa, 16 habitantes por quilômetro quadrado. O país é bastante urbanizado, quase 85% de sua população, portanto, praticamente a mesma taxa de urbanização brasileira, vivem em cidades. Riad, a capital, é a maior cidade do país, imensa, 7,2 milhões de habitantes, portanto, maior que a nossa Porto Alegre, a terceira cidade mais populosa do Brasil. A histórica Jeddah, com 4 milhões e 600 mil habitantes. Meca, o centro religioso muçulmano, com 2 milhões de habitantes. A sagrada Madina al-Nabi, a cidade do profeta, ou Medina, 1,5 milhão de habitantes. Compõe esse painel de grandes cidades que hoje formam o reino. Em relação à distribuição etária, nós notamos as características de um país periférico, onde 1/4 da população é jovem e apenas 3,5% são idosos. Crescimento vegetativo muito elevado para os parâmetros atuais. Os imigrantes, assim como é comum em todo o Golfo Pérsico, são quase 40% da população, sobretudo os operários mais braçais. O país gasta cerca de 6% do seu orçamento com a saúde, a expectativa de vida é de 75 anos para o homem e de 78 anos para a mulher. A taxa de natalidade e de mortalidade são baixas, porém a distância entre elas justifica o crescimento vegetativo extremamente alto. A taxa de mortalidade infantil está no limite de ser considerada ideal. A educação é obrigatória apenas naquilo que no Brasil convencionamos chamar de ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos, e a taxa de analfabetismo é excelente, de apenas 0,7% da população, sobretudo por ser um país emergente. O governo é uma monarquia absoluta ou absolutista, como gostam de dizer os historiadores, de tal forma que o chefe de Estado e de governo é o rei Salman bin Abdulaziz, que é, portanto, um dos descendentes da
monarquia que unificou a Arábia Saudita a partir de 1922, levando 10 anos para a unificação completa de seu bisavô Abdul Aziz Ibn Saud. Ele nasceu Salman em 1924 e assumiu a monarquia, o reino, em 2015. As forças armadas são numerosas, sobretudo pela população do país, e uma das que mais gasta no planeta, quase 80 bilhões de dólares por ano. Em relação à indústria, basicamente explora a sua grande riqueza, que é o petróleo. Nós temos a petroquímica, a química e a de cimento. A agropecuária é até variada por um país onde predomina o clima árido e os grandes desertos arenosos. Trigo, tomate, melões, cítrico, tâmara, figa, uva e oliveira. A última nos dá azeitona, sendo que os 4 últimos produtos são da agricultura mediterrânea, sobretudo do litoral do Mar Vermelho. Os bovinos e as aves compõem a pecuária saudita. Em relação aos recursos naturais, uma das maiores reservas de petróleo do planeta, quase 270 bilhões de barris. Perde hoje para a Venezuela, mas durante muitos anos foi a maior reserva de petróleo do planeta. Além do especial óleo negro, nós temos o gás natural e boas quantias de ferro, ouro e cobre. A água é um destaque negativo, apenas 73 metros cúbicos por habitante, o que obriga o país a importar o recurso precioso. A eletricidade é extraordinária para a população, quase metade da do Brasil, para uma população 8 vezes menor. São 320 terawatts-hora. A população economicamente ativa assim se distribui. Cerca de 3/4 no setor terciário, o setor de serviços e o comércio. A indústria emprega quase 1/4 e o setor primário apenas 2%. O desemprego é elevado, 6%, sobretudo em função aos estrangeiros. O turismo é bastante significativo, quase 3 vezes o tamanho do turismo brasileiro, sobretudo o turismo religioso para a Meca, são mais de 16 bilhões de dólares por ano, o orçamento é monumental, de 242 bilhões de dólares, e a inflação, na verdade, é uma deflação. Ela é negativa. Os preços andam abaixando no reino. A moeda é própria, uma moeda famosa, que hoje sofreu uma desvalorização para auxiliar nas exportações e deu certo. São quase R$ 4 para a compra de $1. O produto interno bruto coloca a Arábia Saudita entre uma das maiores economias do mundo, com 1,7 trilhão de dólares, uma renda per capita altíssima, 3 vezes maior que a brasileira, e o crescimento já sentiu a pandemia da Covid-19 no ano passado, apenas 0,3% ao ano. Em relação às exportações e às importações, uma das balanças comerciais mais favoráveis do planeta. São extraordinários superávites de mais de 100 bilhões de dólares por ano. Os grandes clientes, China, Estados Unidos e Japão. A rede ferroviária modesta, porém moderna, cerca de 5.500 quilômetros. A distribuição de veículos é praticamente a mesma do Brasil. Para cada 4 habitantes, um tem o veículo próprio. Há uma rede de aeroportos extraordinários servindo o país, são mais de 80. A telefonia fixa está quase no mesmo nível do Brasil. E os celulares também. E nós temos uma universalização no serviço de celulares. A internet segue esse caminho. Mais de 93% dos habitantes dispõem da tecnologia e a banda larga atende a 90% dos usuários. Pois bem, gente, nós vimos a Arábia Saudita, um país emergente, com índices problemáticos, mas com índices bastante significativos. Ficamos por aqui com mais este país do Oriente Médio, mais esse país asiático, e
O próximo nós vamos adentrar ao Golfo Pérsico, no interior do Golfo Pérsico, com o arquipélago do Bahrein. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo oportunamente. Tchau, amigos!